É uma noite sem lua sobre os céus do Irã. A escuridão parece absoluta, quase antinatural, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Então, sem aviso, o silêncio se rompe. Um rugido distante começa a surgir, baixo e controlado no início, antes de crescer até se tornar algo inconfundível. Motores de caça, rápidos, precisos, impiedosos. Cortando a noite em baixa altitude, um esquadrão de caças furtivos F-35 Lightning II atravessa o céu quase invisível, sua presença sendo mais sentida do que vista. Lançados de uma base aérea classificada em algum lugar do Oriente Médio, eles fazem parte de uma missão que poucas pessoas sequer sabem que existe. Uma missão que, segundo analistas militares, vem sendo silenciosamente simulada há anos, mas nunca confirmada até agora. Cada aeronave carrega um único propósito. Sob suas asas, escondido em compartimentos internos, repousa o míssil de cruzeiro AGM-158 JASSM. Não apenas uma arma, mas um sistema projetado para uma única função: atingir alvos que deveriam ser inalcançáveis. Baixa detecção, longo alcance. Criado para atravessar camadas de defesa sem jamais anunciar sua presença. O objetivo é tão ousado quanto perigoso. Em um cenário hipotético de ataque estudado por especialistas em defesa, a meta seria nada menos que um ataque de decapitação. Uma tentativa calculada de desestabilizar o núcleo da estrutura de liderança do Irã em um único momento preciso. O alvo: o fortemente protegido complexo Pardizan, nos arredores de Teherã. Modelos de inteligência sugerem que, sob determinadas condições, figuras-chave da liderança iraniana poderiam estar reunidas ali simultaneamente. Uma convergência rara, uma janela estreita, uma oportunidade que talvez nunca se abra novamente. À medida que os F-35 se aproximam, a margem para erro desaparece. Cada segundo importa. Cada sinal é monitorado. Cada movimento é calculado. Mesmo agora, nada é garantido. Os sistemas de defesa aérea iranianos continuam ativos, em camadas imprevisíveis. Uma única detecção poderia mudar tudo. Dentro do cockpit não existe hesitação. As coordenadas estão travadas. Os sistemas confirmam. O momento chega. E então, os mísseis são lançados. Por um breve segundo, eles caem silenciosamente pelo ar, quase sem peso, antes que seus motores sejam acionados. Instantaneamente, aceleram, avançando a velocidades próximas da supersônica. Eles não sobem, não se expõem. Em vez disso, descem, acompanhando o relevo, atravessando vales e montanhas, usando a própria terra como cobertura. Guiados por uma fusão de GPS, navegação inercial e sistemas de reconhecimento de terreno, ajustam constantemente sua trajetória com precisão quase mecânica. Mas é aqui que tudo se torna incerto. Mesmo com toda a tecnologia envolvida, nada nessa operação é perfeito. Sistemas de radar podem se adaptar. Guerra eletrônica pode interferir. Um único erro de cálculo no tempo, na trajetória ou na detecção poderia causar o fracasso. E ainda assim, os mísseis continuam avançando. Exatamente às 5h05 da manhã, segundo o cronograma simulados de ataque, a primeira onda alcança o perímetro externo do complexo Pardizan. O que acontece em seguida se desenrola em segundos. O impacto não é apenas força, é engenharia. Cada ogiva é projetada para penetrar antes da detonação, atravessando profundamente estruturas reforçadas antes de liberar toda sua energia destrutiva. As explosões atravessam concreto e aço, colapsando seções internas, destruindo centros de comando e enviando ondas de choque por todo o complexo. Do lado de fora, tudo parece quase instantâneo. Do lado de dentro, é caos. E naquele momento, tudo muda. Porque, quer esse cenário um dia se torne realidade ou permaneça apenas como um modelo estudado a portas fechadas, ele revela algo muito mais importante.
A guerra moderna não se trata mais de força bruta e esmagadora. Trata-se de precisão, invisibilidade e timing. E o que acabou de acontecer nesses poucos segundos pode ser um vislumbre de como as guerras do futuro serão travadas. À medida que a primeira luz do amanhecer surge sobre Teherã, a cidade não desperta em paz. Ela se revela lentamente, quase relutante, sob um céu pálido manchado pela fumaça. O que antes parecia um símbolo de controle e ordem, agora transmite instabilidade, fragmentação. Sirenes ecoam pelas ruas. Colunas de fumaça escura se erguem de múltiplos pontos, espalhando-se pelo horizonte como um aviso de que algo irreversível começou. Segundo modelos simulados de crise, este é o momento para o qual nenhum sistema está realmente preparado. Nem o governo, nem os militares, nem o povo. Porque o que vem depois de um ataque de precisão dessa magnitude não é clareza, mas confusão. Nas ruas, a tensão se espalha mais rápido do que a informação. Multidões começam a se formar, sem compreender totalmente o que aconteceu, apenas sentindo que algo está diferente, algo mudou. Alguns gritam de raiva, outros de incredulidade. Rumores se movem mais rápido do que os fatos, alimentando a incerteza, ampliando o medo e despertando algo muito mais perigoso do que qualquer míssil. Mas é aqui que tudo muda. Nos bastidores, dentro do que resta da estrutura de comando, uma luta silenciosa começa. Facções mais radicais dentro da Guarda Revolucionária Islâmica se movem rapidamente, tentando proteger locais estratégicos, reforçar linhas de comunicação e manter o controle sobre um sistema que, de repente, parece frágil. Protocolos de emergência são ativados. Unidades são enviadas para pontos estratégicos da capital. Mas mesmo com toda a preparação, algo está faltando: coordenação. Porque a guerra moderna não destrói apenas estruturas, ela desorganiza sistemas. Se você quer entender a verdade por trás da guerra moderna, a tecnologia, a estratégia e o que realmente acontece além das manchetes, inscreva-se agora, deixe seu like neste vídeo e me diga de onde você está assistindo. Interferências eletrônicas, falhas de comunicação e a súbita perda de liderança criam lacunas que não podem ser preenchidas imediatamente. Ordens são atrasadas, sinais entram em conflito, e nessas pequenas janelas de hesitação, a instabilidade começa a crescer. Ao mesmo tempo, figuras mais moderadas dentro da estrutura política, segundo projeções analíticas, provavelmente defenderiam contenção. Eles entendem o risco, sabem que o uso excessivo da força em um momento como esse poderia desencadear algo muito maior do que protestos, algo incontrolável. Mas nas ruas, contenção não é o que as pessoas enxergam. Forças de segurança avançam para dispersar aglomerações. Gás lacrimogêneo toma o ar. Veículos blindados ocupam cruzamentos estratégicos. A mensagem é clara: o controle precisa ser mantido. E ainda assim, as multidões não desaparecem, elas crescem. Porque o que está acontecendo já não é apenas uma reação a um evento. É a liberação de uma pressão acumulada durante anos, talvez décadas. E quando essa pressão é liberada, ela não simplesmente desaparece. Ela se espalha por bairros, por cidades, por uma nação inteira. Mas nada sobre esse momento é previsível. Em algumas áreas, a resposta é imediata e brutal, sufocando a agitação antes que ela se expanda. Em outras, a hesitação cria espaço. E nesse espaço, movimentos começam a se organizar. Pequenos grupos se tornam maiores, vozes se tornam mais altas. E, de repente, o que começou como reações isoladas começa a aparecer algo completamente diferente. Uma mudança. Mas mesmo agora, o desfecho está longe de ser certo. Porque enquanto a instabilidade interna cresce, a pressão externa também começa a aumentar. Segundo análises geopolíticas, potências globais estariam observando atentamente, não apenas reagindo, mas calculando. Cada movimento, cada declaração, cada atraso carrega peso. Os sistemas econômicos respondem quase instantaneamente. Mercados reagem, os preços da energia oscilam, alianças estratégicas são reavaliadas em tempo real.
O que aconteceu em questão de segundos dentro de um único complexo, agora começa a gerar impactos no mundo inteiro. E ainda assim, dentro do Irã, a realidade permanece muito mais imediata. Incerteza. Em algumas regiões, a autoridade se mantém. Em outras, enfraquece. Estruturas de comando tentam se reorganizar, mas sem total clareza. Cada decisão carrega risco. Pressione demais e a situação escala. Recuar demais e o controle pode escapar completamente. Esse é o paradoxo do conflito moderno. Precisão pode criar caos tão facilmente quanto cria resultados. E o que começou como um ataque cirúrgico e calculado, agora se transforma em algo muito mais complexo. Uma reação em cadeia que nenhum sistema consegue controlar totalmente. Porque na guerra moderna, o campo de batalha não termina no momento do impacto. É exatamente ali que ele realmente começa. O que aconteceu naquela noite, no cenário estudado por analistas militares, não foi apenas um ataque. Foi uma demonstração, um vislumbre de como a guerra moderna está evoluindo para algo muito mais preciso, muito mais silencioso e muito mais difícil de deter. No centro dessa operação, segundo modelos de defesa, estava uma das plataformas de combate mais avançadas já criadas, o F-35 Lightning II. Não apenas um caça, mas um sistema projetado para operar onde a própria detecção se torna incerta. Seu perfil furtivo não significa invisibilidade, mas atraso. Atrasar a detecção por tempo suficiente para tornar a reação quase impossível. Porque, na guerra moderna, segundos decidem resultados. As aeronaves nunca foram projetadas para dominar os céus no sentido tradicional. Elas foram construídas para entrar em espaços aéreos negados, coletar informações e atacar antes que o inimigo compreenda totalmente o que está acontecendo. Cada superfície, cada ângulo, cada emissão é projetada para reduzir a exposição. E em um cenário como esse, essa diferença se torna tudo. Mas mesmo com essa vantagem, nada sobre a missão é garantido. A rede de defesa aérea em camadas do Irã, composta por sistemas como variantes do S-300, S-400 e plataformas nacionais, cria zonas sobrepostas de detecção e interceptação. Em teoria, esses sistemas são projetados para identificar, rastrear e destruir ameaças antes mesmo que elas alcancem infraestruturas críticas. Então a questão não é apenas como atacar, é como quebrar o sistema antes que o sistema reaja. E é aqui que a operação deixa de ser apenas poder aéreo e se torna integração. Antes mesmo de qualquer míssil ser lançado, o campo de batalha já está ativo. Plataformas de guerra eletrônica começam a interferir nos sinais de radar. Unidades cibernéticas tentam interromper nós de comunicação. Sinais falsos, atrasos e ruídos são introduzidos na rede. Não o suficiente para destruí-la completamente, mas o suficiente para criar hesitação. E hesitação no combate moderno é vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, recursos ISR, satélites, drones e sensores terrestres alimentam continuamente a operação com dados em tempo real. Cada movimento é rastreado, cada sinal é analisado. O campo de batalha se transforma em um sistema vivo, constantemente atualizado, constantemente ajustado. Isso já não é mais um simples ataque, é um ecossistema coordenado de tecnologia. E então, chegam os mísseis. O AGM-158 JASSM não foi projetado para sobrecarregar, foi projetado para chegar silenciosamente, precisamente, a partir de uma distância em que a plataforma de lançamento permanece fora da ameaça imediata. Movido por um motor turbojato compacto, o míssil mantém baixa altitude, seguindo o relevo do terreno, reduzindo sua assinatura de radar enquanto mantém velocidade. Mas mesmo aqui, a incerteza permanece. Os sistemas de navegação dependem de múltiplas entradas. O GPS pode ser degradado. Dados de terreno podem ser desatualizados. Interferências eletrônicas podem alterar a orientação. E ainda assim, o sistema compensa, ajusta, recalcula. Porque é isso que as armas modernas fazem. Elas pensam em movimento.
A própria ogiva não representa apenas poder explosivo, representa timing, projetada para penetrar antes da detonação, maximizando danos internos em vez do impacto superficial. Em estruturas fortificadas, essa diferença determina a eficácia. E em um cenário de alvo de alto valor, eficácia é tudo. Mas é aqui que a ilusão de controle começa a desaparecer. Porque mesmo que o ataque seja bem sucedido, o resultado nunca fica contido. Um ataque de precisão pode eliminar um alvo, pode interromper cadeias de comando, pode criar choque, mas não pode controlar o que vem depois. E é exatamente o que vem depois que a complexidade assume o controle. Instabilidade, reação, escalada. A guerra moderna já não é definida pelo momento do impacto, mas pela reação em cadeia que se segue. Porque cada ação aciona sistemas além do campo de batalha. Sistemas políticos, sistemas econômicos, sistemas sociais. E nenhum deles responde de maneira previsível. Esse é o verdadeiro campo de batalha. Não apenas espaço aéreo, não apenas alvos, mas consequências. E é isso que torna operações como essa ao mesmo tempo poderosas e perigosas. Porque a mesma tecnologia que permite precisão cirúrgica também amplia a incerteza. Ela acelera cronogramas, comprime o tempo de decisão, remove a margem para a correção. Tudo acontece mais rápido. E quando tudo acontece mais rápido, erros se tornam irreversíveis. À medida que as aeronaves desse cenário retornam à base com seu papel na operação concluído, o que permanece não é apenas o resultado de uma missão, mas o início de algo muito maior. Uma mudança na forma como o poder é projetado, uma mudança na forma como os conflitos se desenrolam. Porque isso nunca foi apenas sobre um único ataque, foi sobre demonstrar uma nova realidade. Uma realidade em que as guerras não são mais travadas por mobilizações em massa, mas por redes, algoritmos, sensores e camadas invisíveis de controle. Onde a supremacia não é medida pelo tamanho, mas pela integração. E onde os momentos mais decisivos acontecem antes mesmo que alguém perceba que a guerra já começou. Se você quer mais conteúdos como este, inscreva-se agora, deixe seu like no vídeo e comente. Este canal está crescendo por causa de você.